Mega, ministrações e explicações de Gênesis a Apocalipse. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Esse é o nosso novo projeto nesse novo ano de 2021. Eu sempre tive vontade de desenvolver este projeto e o Senhor nos deu graça e paz, direcionamento para começarmos. Eu convido você desde já para estar conosco nesta aventura através da Palavra de Deus. O nome do projeto é Mega, não no sentido de megalomaníaco, mas é essa abreviação que está aqui, na extremidade do nosso quadro. Eventualmente nós vamos usar nosso quadro para estudar aqui, fazer alguns cronogramas. Mega, como abreviatura, é Mega de ministração e explicações de Gênesis a Apocalipse, não é? Então, nesse sentido que nós vamos começar, não sabemos quando vamos terminar, vamos começar o estudo da palavra, a leitura e o comentário da palavra de Deus a partir de Gênesis até Apocalipse. Eventualmente nós vamos fazer comentários versículo por versículo, palavra por palavra, capítulo por capítulo e sessão por sessão, de acordo com a densidade do texto. Não é? Existem textos que não tem tanto para se compartilhar no sentido do seu conteúdo. Por exemplo, no livro de Levítico, nós vamos assim dar uma adiantada, porque fala muito sobre leis. Não que não seja importante, vamos pontuar em alguns momentos muitos tópicos importantes, não é? Mas assim, algumas genealogias, não é? Nas genealogias que aparecem em Gênesis, elas são muito importantes. Já as demais são genealogias mais secundárias, não é? Então, em alguns momentos nós vamos desacelerar, vamos fazer os comentários versículo por versículo. Em alguns momentos nós vamos adiantar e que a vontade do Senhor se cumpra. Mas eu já te convido para você estar conosco. Se você gosta de estudar, de se aprofundar na palavra, então eu já te convido para você dar o seu like, ativar o sininho, compartilhar com outras pessoas, deixar o seu comentário, porque realmente começar o ano estudando a palavra do Senhor é algo maravilhoso, não é? E posteriormente eu vou estar indicando também as ferramentas, os livros, as Bíblias, que você pode começar a estudar a palavra com profundidade. O idioma hebraico nós não vamos poder abrir mão, não é? Porque nos ajuda muito, tanto o hebraico como o grego. Desde o seminário eu comecei a estudar o idioma hebraico e não tenho profundidade, mas tenho amor por esse idioma, e estudo um pouco e vou poder compartilhar aqui com você de tudo que o Senhor nos ensinou nos estudos da palavra e o que Ele também nos revelou, não é? Eventualmente também nós vamos ter algum barulho extra, porque este lugar onde nós estamos, a favor aqui junto com o quadro, é um lugar aberto, não é? Mas vamos lá então, no nosso projeto Mega Ministrações e Explicações de Gênesis a Apocalipse. Depois de explicar tudo isso, nós vamos introduzir. Hoje nós só vamos ver Gênesis 1 e 1, tá? Então, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Nas Bíblias comuns você vai encontrar: no princípio criou Deus os céus e a terra, não é? E isso esse comentário é o bastante para muitas pessoas. Mas quando você vai se aprofundar na palavra, você vai ver que existe muito mais para se meditar neste verso e de uma maneira mais completa, não é? Então, nós vamos, só por uma questão de inaugural, recitar o verso aqui em hebraico, e depois nós vamos ver palavra por palavra. Então, o verso: no princípio criou Deus os céus e a terra, não é? Respectivamente em hebraico é Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha-eretz, não é? Então, essas expressões, elas falam muito mais, de uma maneira muito mais profunda do que simplesmente na tradução do português. Por isso, como é uma ministração, um comentário inaugural, nós vamos
aqui comentar palavra por palavra praticamente, não é? Então, a Bíblia começa narrando Bereshit. Essa palavra Bereshit, não é? E em hebraico seria Breshit, mas ela transliterada ficaria como Bereshit, né? E esse Bereshit diz respeito a princípio. A palavra tão somente princípio. Já você vê que nas traduções comuns diz respeito a um artigo no princípio. E esse no não existe na palavra. Simplesmente ele é em princípio. A melhor tradução seria em princípio. Porque quando você diz no princípio, você está definindo um princípio único. Mas a palavra do Senhor não diz que é no princípio único, mas é em um princípio. No princípio que diz respeito à criação da terra. E aí você vai conferir em Colossenses 1 e o verso 16, falando sobre a plenitude de Cristo, diz que ele é o primogênito de toda a criação e ele estava na criação dos principados, das potestades, dos tronos de virtudes, ele está acima de tudo isso. Significa dizer que essa é uma outra criação, um outro princípio. Você vai ver que nesse primeiro capítulo e na narração da criação de Gênesis, não vai falar nada sobre anjos, porque este é um princípio da criação da terra, não tem a ver com a criação dos anjos e as criações dos seres que são antes da criação da terra. Por isso, a melhor forma de você interpretar esse começo não é no princípio, mas em princípio. É para deixar mesmo pairar o texto. Nós não temos que ter a obrigação de definir que é o princípio único, porque não é isso que a palavra diz, mas sim em princípio, no princípio da criação da terra. Porque quando você diz no princípio e você narra só a criação da terra, implicitamente significa dizer que Jesus não estava nos outros princípios, na criação dos anjos, dos querubins, dos serafins, como é narrado ali também em Jó 34, que o Senhor começa a fazer perguntas para Jó, não é? E perguntas retóricas, mostrando para Jó, diante de todas as criações, que quando Deus estava criando os céus, não é? Os anjos foram criados e eles estavam cantando, não é? Esse é outro princípio. Então, são vários princípios. E neste princípio da criação da terra, nesse Bereshit aqui, nós devemos interpretar melhor como em princípio e não no princípio, não é? Então existem vários princípios, que o Senhor é o Criador de todas as coisas e não só no princípio, no Bereshit da terra, não é? E depois ele vai dizer criou. Este criou também não é qualquer criou. Este criou tem a sua origem na palavra bará, Bereshit bará, não é? Esse bará é de criar do nada. É uma criação não refém de matéria pré-existente. Isso é maravilhoso, irmãos. Só vai aparecer depois no verso 27 e outros versos, mas este criar aqui de Deus é uma criação, é um perfil de criação que só quem pode criar é Deus. O Hagadol, o grandioso, né? Aí tem a ver com o tema do nosso estudo mega, nesse sentido é mega mesmo. O Hagadol é o grandioso, ele é grandioso, não é? Então, só esse que é Hagadol, o grandioso, o todo-poderoso, o muito poderoso, que vamos ver já já o nome dele nesse texto, que pode criar a partir do Bará. Nós vamos ver que depois vai aparecer outro radical hebraico, o assá, que aí já é fazer a partir de uma matéria pré-existente. Mas este primeiro criou aqui não é o mesmo criou que vai subsequentemente nos outros versos. Esse criou aqui é o Bará de Deus. Do nada ele criou os céus e a terra. E vale a pena dizer também que esses céus e a terra que ele criou a partir do Bará é diferente dos céus e da terra que ele cria a partir do Assá, que é fazer a partir de uma matéria pré-existente. São dois níveis de criação, e o primeiro que aparece aqui, o Bereshit Bará,
é o criar do nada, que só Ele pode fazer e realizar. Que Deus maravilhoso. Então a terceira palavra é Bereshit bara Elohim. Elohim é uma das palavras que se referem a Deus. O verbete Deus é muito pequeno para definir o eterno, a grandiosidade do Senhor. Então, Elohim, essa palavra é uma palavra, é um substantivo masculino plural. Elohim, toda vez que você vê essa expressão rim, vai estar relacionado com o plural. Assim como o nosso S em português define o plural, esse rim em hebraico define o plural. Por exemplo, Kohanim, são sacerdotes, não é? Kohanim. Então, querubim, serafim, o singular seria seraf, mas serafim são o plural desse tipo de anjo, não é? Então, esse Elohim é também chamado de plural majestático. É um plural, é uma pluralidade dentro de uma unidade de Deus. Ou seja, esse Elohim de respeito a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esse Elohim que estava no começo de toda a criação, no Bereshit da criação da terra. Então, é Deus, o Espírito Santo e Jesus. Mas não só essa pluralidade, mas a pluralidade da própria multiforme sabedoria e expressão de Deus. Porque Deus, você vai ver que ele tem vários nomes, não é? Jeová de Sabaó, o Senhor dos Exércitos, é a expressão que mais aparece no Antigo Testamento, não é? Jeová de Sequenu, Deus justiça nossa, não é? E Jeová Shalom, o Senhor da nossa paz. Então, todos esses perfis de Deus são inclusos também nesse Elohim, nesse plural majestático. Aqui não caberia traduzir Deus, como no princípio criou Deus, não é a melhor tradução, e também não caberia muito menos deuses, porque esse verbete é pequeno para definir o eterno, não é? Então a palavra Elohim no hebraico é que vai definir essa pluralidade de Deus dentro da sua unidade. É algo muito lindo, é um mistério muito maravilhoso, não é? Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. E depois vai dizer os céus e a terra. Ele criou Hashamaim, os céus, e Haaretz, a terra, não é? Então, perceba que há um plural quando se refere a céus e um singular quando se refere à terra. Isso vai acontecer várias vezes. O que nós aprendemos com este plural dos céus, como o apóstolo Paulo vai dizer, conheci um homem que foi até o terceiro céu. Se tem terceiro, tem primeiro e segundo, então aí já é plural. Mas quando ele fala da terra, ele fala do singular. Porque o propósito do escritor aqui, seja Moisés ou o círculo de Moisés, aqui é deixar claro que Deus tem o foco na criação da terra, que a terra é singular. Nesse sentido, nós vemos uma ciência convencional querer dizer que a Terra é simplesmente um pontinho azul perdido no universo, e eles dão ênfase a planetas maiores que a Terra, que Deus não comenta nada sobre planeta na sua criação. Nós vamos ver adiante nesse capítulo primeiro. Deus vai falar sobre Sol e Lua, secundariamente, mas o centro da criação, o lugar onde ele vai trabalhar com o seu bará e com o seu assá, com o seu criar do nada e com o seu criar a partir de matéria pré-existente, é na Terra. A Terra, ela é singular, ela é única, é o grande laboratório de Deus. Por isso, no princípio, criou Deus os céus e a Terra, não é? Então, a ciência trabalha para desvalorizar a Terra, para afirmar a teoria do evolucionismo, quando na verdade Deus foca na terra. Ele diz os céus eu já criei, e ele deixa os céus aí à parte, mas ele vai falar a terra no seu singular, porque o projeto de Deus era trabalhar na terra, naquele processo de criação, e até hoje a terra é singular, a terra é especial, a terra é o grande laboratório de Deus trabalhar e de Deus forjar esse ser humano que é, assim, a imagem da criação do Senhor. Então, que o Senhor nos abençoe, que você possa ser extremamente edificado, percebendo que você é um ser especial, que você não é um ser ínfimo
dentro da terra, que é um ponto azul em todo o universo. Não, a terra é singular, meus irmãos, porque Deus desceu da sua glória, manifestou o seu poder, Bará e Assá, para criar a terra. Amém? E nós somos a sua imagem e semelhança, criados assim. Que Deus te abençoe e que você possa estar engajado, alegre, junto comigo nesse projeto de estudar a palavra de Deus. Fica aí, então, projeto Mega Ministrações e Explicações de Gênesis e Apocalipse. Simplesmente comentários bíblicos. Hoje comentamos só Gênesis 1 e 1. Deus te abençoe. Shalom.